O STF tomou uma decisão ontem que ameaça a lei da ficha limpa. O que eles decidiram? Que a Câmara de Vereadores, o corpo legislativo do município, é quem vai tomar decisões, quem vai julgar, em última análise, as contas do prefeito. Como que isso era feito originalmente? Tribunal de Contas. E isso impedia várias candidaturas, isso foi quase 90% das candidaturas que foram impedidas de pessoas que foram declarados inelegíveis pela lei da ficha limpa foram via esse mecanismo. Então, ao decidir isso, o STF, inconstitucionalmente, porque a Constituição não prevê o legislativo esse poder, curiosamente, o relator era o Barroso. Então a gente pode colocar isso junto da pilha de decisões inconstitucionais tomadas pelo ministro Barroso do STF. Não que só ele tome desses tipos de decisões, mas é um nome que reaparece nesses casos onde não importa exatamente o que está escrito na Constituição, que ele supostamente deveria proteger. Coisas triviais como essa. A gente pula. Mas o que aconteceu? Não existe esse poder constitucional, mas os prefeitos podem ser salvos, então, pelos vereadores, que são políticos. Vai existir um interesse, esse era o grande problema. Não, vai existir um interesse político, então, em condenar o cara ou não. Mas espera, o TCU também é político. O TCE também é político, que é dos estados. Não existe um tribunal de contas municipal, isso é vedado na Constituição, não pode ser criado. Não sei por quê. Talvez porque seja imprático. Não sei exatamente esse motivo. Agora, você também tem um lado bom, porque você está municipalizando, você está descentralizando. Eu gosto disso, descentraliza. Tira do federal e coloca lá no municipal onde merece. Talvez até menos, eu gostaria, mas enfim. Então você tem isso, ok, vai para os políticos, vai ter uma decisão política, mas o Tribunal de Contas também teria uma decisão política. Os caras também são políticos. Eles também são influenciáveis, eles também têm cargos, e família que tem cargos. Então não é como se fosse tudo perfeitinho. É prejudicial a ficha limpa? Sim, porque significa que aí você tem políticos que estão numa aliança ou não, que podem ter os seus interesses ou não negociando. Mas o TCU também pode fazer isso. É o clássico problema burro. É o clássico problema burro porque as duas soluções são burras. Você tem uma solução ruim e uma solução pior. É tipo, quem é o menos pior político para votar? Numa eleição assim, final. Segundo turno. Luciana Genro ou Lula? Cara, o problema é outro, não é esse. É uma coisa profunda, sabe? Ok, você tem as despesas do prefeito e alguém tem que verificar isso, em última análise, condenar o cara e tornar ele inelegível ou não. Não importa quem vai fazer isso, vai ser um político. Ou vai ser um cara que tem influência por político. Então não importa onde você jogue, você vai ter um problema. Quem perde o poder vai ficar puto, sim. E quem ganha o poder, ganha um poder a mais, sim. Como é que você resolve isso? Como é que você vai resolver essa situação? E você tem várias propriedades diferentes. Porque, por exemplo, se for julgado pelo Tribunal de Contas do Estado ou da União, um caso municipal pode ser enterrado, pode demorar muito tempo para ser julgado e podem ter interesses federais em uma eleição municipal, digamos, de condenar o cara ou não. Então você passa o poder lá para cima, lá para os grandes caras, para os grandes caciques, para eles poderem puxar as cordinhas ou não. Ou a gente demora um pouco mais, ou muda a coisinha aqui um pouco, tal, enche o saco do cara. Você tem uma influência federal muito forte no prefeito, porque eles podem forçar o cara. Eu não estou dizendo assim de maneira republicana, eu só estou dizendo de corrupção mesmo. Dos caras falarem, meu filho, você entra na linha aí, porque senão eu vou ligar lá para meus dois caras dentro do TCU e você, rodou. Eles podem fazer esse tipo de coisa. Se você joga para o município, a Câmara de Vereadores também pode enterrar o processo se quiser. Eles também podem ter esses interesses para puxar e tudo mais, ou alguma coisa assim. Mas eu tendo a gostar um pouco disso, porque assim, é ruim. Eu não tô querendo dizer que é bom, mas eu tendo a gostar porque eu tendo a ter algum sentimento, não vou dizer que eu tendo a gostar, mas algum sentimento, alguma semente, alguma coisa assim, alguma flor no meio desse aterro que tá municipalizado. Então, se os vereadores salvaram o prefeito, quem enterra os dois juntos é a eleição municipal. Então você pode ter um mecanismo de controle aí mais próximo da população. Porque se o TCU lá em cima salva um prefeito, a população vai fazer o quê? Eles podem eleger outro prefeito. Tá, mas eles podem protestar o TCU? Eles podem encher o saco dos caras? Eles podem não eleger os caras de novo? Tá distante.
tem uma certa vantagem, eu sei que eu tô sendo advogado do diabo pra caramba nisso aqui, mas você fazer isso, porque já que os dois lados são ruins, vamos tentar avaliar os pontos bons desse fato que aconteceu. Que o nosso bundaço aqui não vai conseguir mudar nada, né? Pelo menos nessa decisão em específico. Você consegue ter um poder muito mais próximo da eleição. Eu tô pensando assim, na cidade de 10, 20 mil habitantes, em que todo mundo conhece os caras. Então, os vereadores salvaram o prefeito. Ah, é? Pô... Sabe, nessas cidades tende a haver uma influência maior, tende a haver uma conexão maior e tá mais próximo da população, tá mais próximo do voto. Isso também enterra todo mundo junto, é eleição municipal. Então um braço salvou o outro, bom, então a gente já sabe. Claro, aí você precisaria de uma população mais atenta, mais fiscalizadora, mais inteligente para compreender isso, ou de alguém que faça um trabalho muito mais localizado, porque eu não consigo ficar monitorando. Eu poderia fazer isso, não, mas não consigo ficar monitorando todas as cidades. Eu dependo de vocês também. Se vocês me mandam esses casos, eu posso fazer alguns aqui. Alguns não dá, porque às vezes me mandam, o cara é acusado disso, fala disso, mas ninguém fala nada. Bom, então eu não posso falar também, porque senão é processo, por isso que ninguém fala nada. Você precisa ter evidências, você precisa de evidências maiores, é uma coisa complicada, é chato isso, eu sei, é uma merda. Mas se tem alguma coisa já concretizada maior que querem chamar uma atenção, eu posso fazer esse veículo. E vários outros podem também. Mas você precisaria de um trabalho de alguém lá, você pode pensar até nos jornalzinhos de bairro, nas pessoas que enchem o saco mesmo, de ficar em cima. E é um saco. Fazer o quê? É um problema burro. É um problema burro. É isso que eu tava querendo engatar lá atrás. Porque, bom, então agora você vai ter os políticos fiscalizando as contas dos políticos, eles são tudo amigo. Mas se fosse no TCU também, porra, como é que você resolve isso? A resposta é simples. Você fala, olha, digamos assim, se alguma empresa faz alguma... Você compra assim, você compra carne da Friboi. E daí você descobre que... Eu tô só especulando, o Friboi não me processa, calma. Você descobre que antes do boi ser morto, ele é espancado até a morte. Você vai pensar, cara, isso é meio ridículo, né? Você não precisa ser vegetariano, mas você pensa, isso é meio ridículo, né? Ou você descobre assim, por exemplo... que eu vou dar um exemplo assim bem bizarro, que uma empresa de, sei lá, concreto tá financiando o terrorismo. Você descobre isso. Você para de comprar o concreto dos caras. Você faz um boicote, você não é obrigado a financiar aquilo. Se você descobre que aquela empresa está fazendo merda, você vai embora. Você para de dar dinheiro pro cara. Então, como que você pode resolver esse problema de corrupção? Bom, simples, você torna um imposto opcional. Se o cara, você torna a prefeitura num fornecedor de serviços. Que serviço? Governança. Com competição. Vão ter outros colocando competição de governos, vão ter outros competindo para fazer a governança da propriedade que está submetida a eles por vontade dos proprietários originais. Então você faz o cidadão virar um cliente de uma organização de governança que tem competição no livre mercado. Então, o cara está sendo corrupto. Beleza, eu compro o serviço do outro. Punição na hora. Você não precisa nem de um sistema de verificação interna, verificação externa. Digamos que você descobre que o Uber está fazendo parte de tráfico sexual de crianças. Cara, o Uber quebra em 2 semanas se isso acontecer, de verdade, provado mesmo. 2 semanas a empresa acabou. Imagina o que vai acontecer com a ação. Os caras têm um IPO? Não sei, mas se fosse uma empresa que tem ação na bolsa, adeus, 2 dias acabou. Transforma a prefeitura nisso, é um fornecedor de um serviço. Qual que é o nome disso? Qual que é o nome dessa estrutura, onde dessa forma de governança, de interação entre pessoas, de fornecimento de serviços, onde é todo mundo cliente, todo mundo é voluntário? Bom, se chama anarcocapitalismo. Tem um nome, você resolve esse problema. O problema aqui mora no fato que você é obrigado a pagar o salário do prefeito, obrigado a pagar o salário dos vereadores, obrigado a aceitar as suas decisões, e obrigado a aceitar o fato que um vai verificar o outro, e você vai continuar pagando mesmo assim. E se eles fizerem merda lá dentro e roubarem seu dinheiro, você vai continuar pagando mesmo assim. Esse é o problema. É difícil a gente encontrar a solução? É difícil encontrar essa solução. Mas é uma descentralização radical. Não, vamos descentralizar isso ao máximo. De estar passando do federal para o municipal, passa para a pessoa. Passa a fiscalização para o indivíduo.
Você pode ter algo menos radical, tá? Sei lá, uma opção de retirar o seu voto. Você retira o seu voto. E se um político tiver os seus votos que elegeram retirados, ele se torna inelegível. Você pode começar a escrever uns chunchos de lei assim para tentar corrigir o problema, e é uma alternativa. Eu acho que é uma alternativa. Dá pra fazer. Bom, a gente acha que o prefeito é corrupto. Tira os votos dele. E o cara perde o cargo. Vai pro vice, ou novas eleições. Ou, não, os vereadores salvaram eles. Tira o voto. Eu que... Tá, aí você precisaria talvez identificar o voto. Não sei como é que você poderia fazer uma petição, como por exemplo um referendo revocatório, como tem lá na Venezuela, que os caras estão querendo puxar. Você fala, então faz um referendo entre a galera. Se você conseguir coletar 5% das assinaturas da cidade, você tem uma nova eleição, e daí o cara cai. Pô, é uma alternativa. Você faz uma reeleição, uma eleição snap election, você faz uma nova eleição ali no meio, e o cara pode cair. É um outro jeito de você resolver esse problema. Solução tem. Agora, deixar na mão de político para cuidar do seu dinheiro não é uma solução inteligente. Não importa o nível federal, estadual ou municipal. Enfim, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.